E aí, galera, 2025, voltando com o podcast, voltando com a conversa com professores e alunos. E para esse pontapé inicial, gente, Gabriel, do Redatando, junto com o Yuri, entraram em contato comigo, pra gente, me dando a oportunidade hoje de conhecer Marina, a única nota 1000 em Alagoas, está aqui do meu lado. E hoje o podcast é justamente com essa galera, Gabriel Vitor, Yuri, do Redatando, lá do G5 Isoladas, e Marina, aluna mais comentada em Maceió, em Alagoas, né? E talvez no Nordeste inteiro, 12 notas 1000, ela tá aqui. E a gente vai descobrir os segredos e como ela conseguiu, na hora daquela pressão, desenvolver um texto impecável. Gente, vamos lá, ótimo dia para vocês. E aí, galera? Muito bom dia. Bom dia. Queria saber de vocês qual a satisfação de serem os únicos nota 1000 de Maceió nesse ano de 2025, de Alagoas, né? Vamos ampliar aí o campo geográfico, né? Olha só, feliz de novo, mais uma vez na sequência. Vale ressaltar que a gente esteve aqui, né, contigo, entrevistando o Luiz Felipe, né? Até então, né, antes do dia 13 de janeiro, né, o último nota 1000 aqui em Alagoas, né? Ele que é do Rio Grande do Sul, mas fez a prova aqui em Maceió, foi nosso aluno, né, em todo o trajeto de 2022. Em 2023 a gente teve essa satisfação, né, de ter todo o nosso trabalho coroado com a primeira nota 1000 do projeto Redatando, né? Composto por mim, iniciado por mim em 2015, e depois Yuri entrou em 2017, e hoje o projeto está completando 10 anos. E o presente, né, que eu já conversei com o Yuri, que a gente recebeu, né, em 10 anos de projeto, é a segunda nota 1000 agora com a Marina Vieira, no dia 13 de janeiro. Né? E até então o dia mais feliz do ano, acho que não só para a Marina, mas para toda a família Redatando. E é isso. Gente, já comecei cometendo gafe, né? Porque assim, Sisu do ano passado, nota 1000, 2 anos consecutivos, 2000, né? E aí a gente conversou com o Luiz Felipe e Yuri, quando você soube nota 1000, como o coração ficou, hein? Fiquei muito emocionado. Eu queria, obviamente, a gente sempre quer esse resultado. E eu tava confiante que esse ano ia rolar alguma coisa, né? A gente tem uma coisa com anos ímpares, assim. Os anos ímpares são bons pra gente. E quando... Os resultados dos ímpares, né? Sim. Geralmente são melhores. E quando o Gabriel falou comigo, eu disse, pô, é isso. E aí quando eu soube que foi a Marina, eu disse, faz sentido. Ela é uma aluna que durante todo o ano demonstrou que tinha uma capacidade de escrita muito boa, que conseguia desenvolver bem os textos, e isso só foi melhorando. Tanto que nos últimos textos dela, ela tirou, né, uma nota 1000, inclusive, 3 dias antes, né? Caramba. Então a gente não foi não foi uma surpresa tão grande que viesse dela, né? Se viesse 1000, muito provavelmente seria de alunos como ela, e a gente ficou muito feliz de saber que foi a Marina, de saber que a gente teve 1000. Então, só alegria, 2 anos aí, 2023, 2025, coroando uma equipe que está o tempo todo engajada em promover o melhor para o nosso aluno. Então, é uma satisfação assim, inenarrável, não tem como mensurar, na verdade. Marina, 1 ano. Gente, a gente precisa ser muito sincero. Vida de pré-vestibulando não é fácil. E de pré-vestibulando para medicina é um cão. É acordar para estudar, passar o dia estudando, lidar com a ansiedade, lidar com medo, lidar com a insegurança. Você ter a consciência do seu progresso dia a dia, mas na véspera da prova você ainda vai com nível de insegurança e ansiedade altíssimo, porque é uma prova com teor físico, com teor pedagógico e com teor emocional muito grande, né? E quando saiu 1000, hein, moça? Deu vontade de raspar as 2 sobrancelhas, sair gritando dentro de casa. Como é que foi? Eu saí gritando dentro de casa. E, assim, eu tinha acordado, né? Que a nota saiu logo de manhã. E eu confesso que eu acordei e eu fiquei, não, saiu a nota do Enem, eu não vou olhar. Porque eu tô com medo, vai que eu não gosto da nota. Eu acho que eu passei ainda 1 hora sem querer olhar o resultado. Aí depois eu conversei com as minhas amigas e falei, não, vou olhar agora. Aí quando eu olhei, eu fiquei, o quê? Não é possível. E
eu abri de novo o portal do INEP pra ver se estava certo. E quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, eu comecei a gritar. Minha mãe tava dormindo. Aí eu falei, mãe. Aí minha mãe achou que eu tava passando mal. Aí eu, mãe, tirei mesmo. aí eu tirei print, aí eu já mandei pro Gabriel, já mandei pra minha professora do colégio, que eu fiz ensino médio ano passado, né? Eu terminei o ensino médio em 2024 e fiquei super feliz. Desde então, só felicidade. E tô muito feliz mesmo, muito grata. E como tem sido essa vida de influenciadora digital essa semana, hein? Eu acho que foi mais difícil do que o 1000, né? Com certeza. Assim, no primeiro dia foi bem difícil, porque, assim, desde então eu não tinha toda essa visibilidade. Então eu não estava acostumada nem nada. Eu recebi um monte de ligação, um monte de mensagem, aí vídeo, reportagem. Realmente foi bem complicado, mas agora já estou mais acostumada. O que foi mais fácil, o 1000 ou o conjunto de reportagens? O meu. O meu. Até porque eu sou um pouco mais fechada, sabe? Então pra mim foi meio difícil, mas tô me acostumando. Tô pegando a mãe pra falar e tal. E aí, galera, 10 anos, 2 notas 1000 em sequência, né? Acho que não tem nada melhor, porque é uma comprovação social do ótimo trabalho que vocês desenvolvem. Para 2025, como é que vocês estão, hein? Quais as expectativas? Olha, Stefano, eu acho assim que o projeto ele começa de uma forma bem artesanal, se é que eu posso dizer assim. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, entrado na UFAL em jornalismo, eu ainda estava me descobrindo, né, enquanto profissional, pessoa, professor. Dá para entender, né, o jornalismo, né? Gente, ele fala mais grosso que todo mundo aqui. E aí, o meu principal sonho, né, quando eu estava na posição da Marina, era ser radialista esportivo. E então, eu entrei no COS, né, lá na UFAL, com esse intuito. E aí surge a ideia, poxa, né, eu ajudei tantos colegas meus do ensino médio que alcançaram notas semelhantes, 960, 980. E aí eu digo, não, né, eu acho que eu vou, né, ministrar aulas particulares. E eu lancei no Facebook uma arte redatando, a oficina de redação inteligente. E comecei a dar aulas particulares, né, em todos os bairros de Maceió, por assim dizer, né, ou quase todos os bairros. Até que eu realmente fui ganhando o devido conhecimento para atuar na área, né? Até entrar em licenciatura, até conhecer a metodologia do INEP. Então, isso só ganhou uma devida proporção em 2017, né? E aí, eu chamo o Yuri, porque eu tinha um entendimento. Poxa, eu tenho a minha habilidade gramatical, literária, interpretativa, né, de escrita, mas eu preciso de alguém que possa auxiliar no campo filosófico, sociológico, e aí realmente a Redatando ganha a nomenclatura que o mercado dá de isolada. E aí pronto. E de lá para cá, né, a gente conseguiu, né, experienciar inúmeros resultados favoráveis, 980, aprovações, 1000 não sisal, notas máximas em outros vestibulares, e no Enem sempre ficava aquela, poxa, batemos na trave. Né? E assim foi até chegar a primeira nota do Luiz e agora sim, para consagrar ainda mais, né, o nosso trabalho, o resultado da Marina. E a gente espera que em 2025 a gente possa continuar, né, deixando Alagoas no topo, tá, do ensino de redação. Esse ano a gente está pensando, né, em aumentar o projeto realmente. A gente está agora com 3 turmas. E a gente está tentando focar no nosso projeto agora. Vagas limitadas. Presencialmente as vagas são limitadas, mas a gente está tentando focar no online. Nosso projeto, o próximo projeto agora é tentar deixar o nosso online, que já existe pelo menos desde 2020, né, com a pandemia, o melhor possível, o melhor da história. E aí vai ser o nosso grande projetinho de 2025. A galera tem um projeto fitness, né? Inclusive estou nele. Mas agora o projeto Redatando 2025 vai ser ir para além das fronteiras do espaço físico, que, querendo ou não querendo, limita, né, o nosso trabalho. E com uma nota tão favorável como a da Marina, só 12 notas 1000 no Brasil todo, a gente depois pode até conversar sobre isso. Por que isso acontece, né? Mas isso faz com que a gente se projete nacionalmente também.
né? E aí, para romper as fronteiras geográficas, nada melhor do que focar num online poderoso e tal. Isso é uma coisa que a gente está produzindo com o maior carinho do mundo. Em breve vamos ter novidades. Marina, vamos lá, né, Marina? Tá deixando você se ambientar aqui, né? Mas falou muito bem da primeira vez. Como coach, o que é que acontece? Eu tô acostumado, eu não atendo pessoas em Alagoas, porque eu tenho um projeto aqui, né, de acompanhamento para alunos que querem medicina. Eu atendo alunos de Sergipe, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Estados Unidos. Então, assim, tô sempre... Portugal, esse ano, tive a oportunidade. E conversar com eles melhora a minha prática. E nesse caso, a gente entende que o primeiro dia do Enem, ele tem um forte desafio, né? Ele projeta uma redação para você construir em 30 minutos, que estatisticamente é isso, a diferença de um dia para o outro, mas é um dia com excesso de textos. Então, praticamente é uma prova que você é construída para você não terminar por excesso de texto e redação. E como foi? Como foi vivenciar esse primeiro dia e conseguir celebrar, né? A gente sabe que o resultado vem depois, mas celebrar esse 1000. Como foi o seu primeiro dia? Acho que você já chegou meio insegura, trêmula, na expectativa de uma boa prova. Assim, eu já tinha feito o Enem outras 2 vezes como treineira. Em 2022 e em 2023. Então, assim, não foi assim uma surpresa, sabe? Eu já sabia o que é que eu estava esperando. Eu já tinha também feito simulado lá na G5, então eu já sabia como é que ia ser. Em relação a tempo, as questões, a redação, eu já estava acostumada. Então mas você já tinha previsibilidade da situação, né? Isso. Mas querendo a pessoa fica nervosa, né? Tanto que acho que faltando uns 15 minutos, eu acho, para começar a prova, eu comecei a olhar o livro da Redatando, para olhar os repertórios, para olhar a estrutura, para ficar na minha mente, assim, porque eu estava com medo de esquecer alguma coisa. Mas, assim, na hora da prova, eu respirei fundo, eu comecei pelas questões. Eu fiz as de inglês, são as mais simples, né? E fui fazendo das questões de linguagens. Depois passei para humanas e depois comecei a redação. Aí, para mim, funcionou assim. Eu consegui fazer a redação tranquilo e até uma coisa que eu acho que eu não cheguei a contar para ninguém foi que eu fiz os meus 3 parágrafos tudo no rascunho, mas a conclusão eu fiz direto na folha. Vivendo perigosamente. Vivendo perigosamente, porque eu não tive espaço para fazer no rascunho. Olha que eu fiz na folha do rascunho e na folha do lado. Só que eu escrevi demais. E, tipo, eu vou reduzindo, sabe? Vou passando para a folha. Aí a conclusão eu já estava acostumada. A conclusão para mim é mais fácil. Aí eu só escrevi. Então, viver perigosamente é uma paixão sua, mas né? Mas não recomendo não, por favor. É porque eu realmente estava acostumada. Porque a conclusão é uma coisa mais... como é que... Metódica. Metódica. É o fechamento, eu tô tranquilo, né? Agora, porque eu soube agora. Depois da prova, meu Deus. Mas deu tudo certo. Porque, como o Gabriel disse, a conclusão é metódica. Tipo, é o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. Então, eu já estava com isso na cabeça. Eu só escrevi. É o ADUF, né? Já deu aqui. Mas, assim, muitas redações, elas começam... Assim, no final das contas, inclusive tem uma polêmica aí da correção do INEP, né, em volta dessa questão do modelo pronto, né? Mas a conclusão é quase que inevitável, né? Quase todo aluno que vai fazer a prova e tirou 1000 começa. Portanto, vírgula, cabe a algum agente fazer algo por meio de algo a fim de algo. É uma fórmula, entendeu? Então, depois a gente pode conversar sobre esse ponto, mas até aproveitando o gancho, você estava lá no momento do rascunho. Então, assim, eu queria saber como é que foi controlar a ansiedade, o que é que você esperava, assim, tipo, antes da prova, qual o tema que você cogitava? Porque todo aluno fica com pelo menos 5 ou 10 temas. Vai ser esse, tomara que seja esse, eu quero que seja esse. Como é que foi lidar, né, herança africana? Assim, antes da prova, eu lembro que na Isolada, você deu tanto tema sobre idosos, que eu achei que o tema da redação ia ser sobre idosos. Eu também, viu? Isso ficou na minha cabeça, eu fiquei maluca. A gente fez simulado também. Foi!
Aí eu fiquei, meu Deus, se for sobre idoso, eu acho que eu vou citar Up, aquele filme lá do velhinho da casa. Sim. Porque aquele filme dá pra tudo de idoso. Aí eu fiquei, eita, será que vai ser idoso mesmo? Aí quando eu abri a prova, herança africana. Aí eu, graças a Deus. Eu fiquei aliviada, confesso. Então você fez o que todo mundo faz, né? Olha o tema e vai pra inglês tentar se acalmar para depois voltar. Né? Pior que eu não fiz isso. Não, foi pra inglês direto. Eu fui pra inglês e eu deixei a redação por último. Caramba. Outra bomba, viu? Porque se não der tempo. Você realmente, assim, seguiu o seu caminho. Eu fui. E mais, ela transcreve os 3 parágrafos do desenvolvimento para depois reduzir, para encaixar uma conclusão sem rascunho. Eu tô nervoso agora. O jeitinho dela. Quantas linhas na conclusão, sabe dizer? Não lembro, não. Mas vamos ver em breve no espelho. Vamos ver. Foram poucas linhas. Eita, mais um caderno nota 1000 com a digital de todos vocês, né? Eu foquei mais nos desenvolvimentos. Eu acho que até a minha introdução ficou curta. Eu acho que foram um padrão que a gente conversou também. Capricha mais no desenvolvimento, exatamente. Eu acho que a conclusão foram umas 5 ou 6 linhas. No máximo 6 linhas. Que deu. Marina, quando eu conversei com o Luiz Felipe, ele disse para mim assim, ele acreditava que a sacada do MIL dele foi o seguinte, ele parou e pensou, todo mundo vai seguir o convencional. Eu vou jogar aqui algo de biologia, vou trazer a questão da poluição do mercúrio como um dos meus desenvolvimentos. Na sua redação, o tema foi totalmente diferente, mas na sua redação, o que é que você acredita que foi a chave para o MIL, o diferencial para o seu MIL? Assim, eu acredito que foi o meu primeiro desenvolvimento, que eu usei um repertório histórico, que eu acredito que foi sobre a Lei Áurea, e que eu encaixei, dizendo que o governo, mesmo depois de ter abolido a escravidão, não reparou a população africana, não deu devido suporte. Então, essa população ficou marginalizada e até hoje sofre preconceitos. Eu abordei mais ou menos nessa temática. Eu acho que foi perigoso também, viu? Que teve alguém que foi defender esse ideal e foi cancelado nas redes sociais há pouco tempo, de que a Lei Áurea não foi tão positiva para os negros por essa marginalização, por não ter leis que cuidassem deles nesse momento de ingresso de liberdade, né? Mas eu usei a Lei Áurea justamente para falar disso, entendeu? Que não resolveu. Entendeu? Mas, nesse sentido, é um consenso relativamente um consenso histórico. Você vai pegar autores, por exemplo, como Clóvis Moura, como a própria Lélia Gonzalez, que são autores referência dentro do movimento negro brasileiro, dentro da sociologia do negro brasileiro. A ideia de que a Lei Áurea ela é uma lei que, sim, teve uma importância porque acabou de maneira oficial, né? Pelo menos, com a escravidão negra no Brasil. Escravidão ainda existe, né? Mas com a escravidão negra no Brasil, há um processo de apagamento geral do que é tudo relacionado à cultura africana, afro-brasileira e ao que é negritude, né? Tem um livro clássico do Florestan Fernandes que é a inserção, se eu não me engano, isso, posso estar errando o nome, mas é a inserção do negro na sociedade de classes. E nesse livro, Florestan Fernandes é um calhamaço, assim, quase 1000 páginas, assim. E ele vai defender que o processo pós-libertação foi um processo de inserção marginal, né? Não houve uma inserção direta do negro na sociedade, e sim pelas beiradas. Eles ficaram à margem dentro do mundo do trabalho, eles ficaram à margem dentro do processo de urbanização, eles ficaram à margem dentro de várias outras coisas. Então, é um consenso geral, hoje, de que, apesar da necessidade e da benesse, foi uma lei com uma limitação muito clara. Tá, eu libertei, faço o que agora? Entendeu? Gente, é nítido que, assim, a gente não vai falar de governo, mas geralmente, por mais que eles digam que não existe uma influência do governo, com governos de direita, o tema de redação muda. Com governos de esquerda,
tem uma característica mais peculiar, né? E quando a Marina falou que o Gabriel ele estava meio que apostando no etarismo, eu fiz a mesma coisa. Porque um governo de esquerda ele vai focar em temas que envolvem minorias, uma reflexão sobre as minorias, né? Eu acho isso sensacional. E nesse caso, eu queria entender de vocês, porque eu acho que já tinha caído, né, o negro em redações, e queria entender assim, quando saiu o tema na internet, ou quando você leu o tema, qual foi o sentimento? Qual foi a expectativa? Mediante as expectativas de vocês na hora da prova. Queria entender um pouco sobre isso. Primeiro, Marina. Vamos lá, Marina. Não, Ficou feliz, né? Eu fiquei feliz, porque é um tema que, querendo ou não, a pessoa já tem meio que... eu acho fácil de abordar, sabe? Porque é uma pauta muito atual, sabe? Não atual, mas que vem de muito tempo, sabe? Que vem ganhando voz nesses últimos tempos. E eu achei realmente tranquilo. É um dever de casa também do professor e do aluno Exatamente. estudar, né? A gente já tinha trabalhado até redatando temas similares, então foi tranquilo. Gente, deixa eu chamar aqui o meu auxiliar de palco, né? O Geleia. Por favor, Geleia, vem aqui. Pega água pra gente, pô, não custa não. Gente, a minha versão aí, é meu irmão, né? É a minha versão feia. Mais nova e mais bonita. Tu teria liberdade de pedir um cafezinho? Tem sim. Kleber, desenrola um café, por favor. E vocês, gente? Então, eu fico muito grato, muito feliz mesmo com as palavras da Marina, porque, assim, é um trabalho de uma vida. A gente não... Eita, vamos, né, falar o que a gente Vamos acha. dar hoje então, essa aula aqui. eu acredito que hoje, mais do que nunca, o projeto Redatando, ele é um projeto desenvolvido por uma equipe. E eu tenho muito orgulho de falar que não existe um nome único, hegemônico. Né? Eu acertei o tema da redação, eu sou o Deus. Não. Né? Eu tenho a honra de ter iniciado essa ideia, ter fundado. Acordei um dia, poxa, né, vou criar um projeto com essa ideia de facilitar o ensino, né, e a aprendizagem de redação, atualidades, argumentação, que envolve filosofia e sociologia. Então, assim, inclusive uma das palavras que eu mais curto falar no meu vasto vocabulário é a palavra amálgama, né, essa convergência, né, essa união, que eu aprendi com o professor Yuri. Então, assim, hoje, se a gente está nos últimos 3 anos, né, com essa nota 1000, em 22, 23, ninguém teve aqui em Alagoas, e aí a gente continuou com o slogan, última isolada nota 1000, né, aqui no estado, e agora a última isolada a alcançar a única, 2000, né? A única, né, 2000 quase que consecutivos, né. E aí, a sacada é essa. Eu sou um especialista, né, com a minha formação em letras, né, pela UFAL, no campo de língua portuguesa e escrita, e também bebo um pouco do conhecimento da minha passagem por jornalismo na UFAL. Não concluí jornalismo, né? Não sei se vou concluir, não sei se daqui a pouco, olha, deixa eu redatando só com o Yuri e vou narrar a Copa do Mundo de 2026. Né? Inclusive me indagaram, poxa, Gabriel, você não foi para o Craque da Voz, um programa da Globo, né? E, enfim, né, para substituir o Galvão, né? Enfim, quem sabe, né? E aí, eu tenho também, né, a honra de trabalhar com um cara que é especialista em filosofia e sociologia. Então, assim, não é nenhuma novidade o tema da redação do Enem. E a gente conversou sobre isso no outro podcast. Então, assim, a gente sempre acredita na historiografia da prova. Então, aprendi com você essa palavra, historiografia da prova. A primeira aula que a gente deu, assim, né, Gabriel e Yuri, nesse formato, né, linguística e humanas, a gente falou sobre capacitismo em abril ou maio de 2017. E o Enem de 2017 foi o quê? Né? A relação dos surdos. Os desafios, né, da formação educacional dos surdos. Então, assim, nossa, mística, né? Uma entidade cósmica baixou na gente, não. A gente conseguiu ali, previamente, antes de lançar a nossa turma, entender a historiografia do Enem. Olha só, né? O Enem já trabalhou em 2007, salvo engano, os desafios de conviver com as diferenças. Tá? O Enem já trabalhou a questão da importância da leitura.
Entendeu? Então, assim, era previsível cair algo sobre diversidade e inclusão. E aí, antes de 2017, a gente tem uma prova que fala sobre intolerância racial. Salvo engano, no PPL, na segunda edição. E na edição regular, preconceito religioso. Então, uma aluna como a Marina, que entendeu a historiografia da prova, né, com certeza lembrou, poxa, eu posso falar aqui sobre a desvalorização religiosa da cultura afro. Eu posso falar aqui sobre a desvalorização racial, sobretudo cultural, tá? Então, assim, a prova já dava indícios em 2016 daquilo que poderia ser tratado em 2024. E tem mais, né, gente? Assim, quem adivinha tema vai adivinhar, assim, muito aleatoriamente. Não foi um trabalho direcionado. Você não entra no aulão e diz assim, ó, cair negros. Até porque tem os tops, né? Top 10, top 50, top 100. Eu acho uma loucura você começar a tentar adivinhar. Eu acho que existe uma cartilha prévia para todo professor, que é trabalhar os principais eixos, né? As principais temáticas, principalmente no governo de esquerda, as minorias. Mas a gente precisa desmistificar essa questão da necessidade de se adivinhar tema, né? Porque a gente sai para almoçar e saiu, aí todo mundo, eu acertei. A gente não acerta tema. Até porque a construção do tema, ela é bem complicada, né? É um tema do tamanho do mundo. E aí, Yuri, me explica aí essa questão. Assim, eu acho que orientar o aluno a escrever bem, independente do tema, eu acho que é a premissa de qualquer bom professor, né? Exato. Eu queria só fazer uma ressalva, só para não perder o gancho, que desde 2014, quando eu ainda era aluno, que eu tinha aquela expectativa da pauta indígena. E aí não foi. Foi publicidade infantil. Então foi uma grande frustração como aluno. E aí eu tive a felicidade desse tema que eu tanto cogitava estar na prova de 22 do nosso primeiro mil com o Luiz. E o nosso simulado coincidiu. Nossa, né, místicos. Não. É exatamente o que você falou. É tudo uma construção. E essa construção, Stefano, eu quero deixar bem claro aqui, que tem toda a responsabilidade do professor Yuri Lira, que desde 2017, cuidadosamente, vem pesquisando toda a prova, estudando todos os posts que o governo faz, que o Ministério da Educação, né, cuidadosamente, para que a gente possa falar com propriedade. Olha só, o governo está defendendo essas pautas, o Ministério da Educação está defendendo essas questões. Então, provavelmente, isso vai se tornar tema de redação. É com esse trabalho sério que a gente se aproxima. E é por isso que eu acho um clichê. Saiu o tema da redação do Enem, certamente a gente trabalhou de uma forma macro ou de uma forma um pouco mais específica. E aí eu posso dizer, no caráter sorte, que em 22 a gente, assim, teve essa assertividade. A gente produziu 8 simulados em nossa revisão de 22, que o Luiz foi nosso aluno do online, e a Marina também, nosso online mais tímido que agora, né, vai ganhar novos horizontes. E aí pronto, né, a gente colocou algum desrespeito aos povos tradicionais, aos povos indígenas, e a gente, né, direcionou, né, os povos originários. E aí na prova tinha lá povos tradicionais, e um desses povos tradicionais, indígenas, né? E aí assim, a gente ficou muito feliz, em primeiro lugar, né, pela sincronia com o tema, e depois o feliz resultado dos 1000 pontos. E da mesma forma agora com os 1000 pontos da Marina. Tá? Ao longo dos nossos simulados, ao longo das nossas discussões, a gente fez toda essa pauta sobre diversidade, sobre a questão racial, sobre a importância, né, de valorizar a questão cultural. Inclusive o professor Yuri Lira, eu acho que no mês de maio, ele fez um módulo somente sobre cultura. E inclusive, né, tinha essa pauta. Então assim, a gente não imaginava que, né, a gente conseguisse mais uma vez ter essa assertividade, mas é fruto desse trabalho que vem desse cara aqui, em especial dos temas da argumentação, e aí tudo depois é só uma coincidência, né, que converge com esse brilhantismo do professor Yuri. Massa. Mas, pegando, obrigado pelas palavras lisonjeiras. Tem aumento, hein? Epa! Mas assim, é isso. Eu acho que, primeiro, você falou uma coisa que é fantástica. Você precisa fazer com que seu aluno esteja pronto para qualquer coisa.
Ponto. Só que esse qualquer coisa é ainda assim muito amplo, né? Você tem eixos muito definidos quando você vai pegar a prova do Enem. A questão de minorias, eu colocaria num campo mais macro, populações vulneráveis como um todo, né? Que não são necessariamente minorias, por exemplo, criança. Não é necessariamente uma minoria a nível sociológico, mas é uma população vulnerável, né? Populações vulneráveis como um todo é uma coisa que sempre está no Enem. Sendo bem sincero, eu não esperava esse prêmio. Não esperava, até porque há pouquíssimo tempo atrás teve uma questão sobre cultura também de povos tradicionais, de maneira tangencial, mas estava lá no meio, né? Então pensei, já teve preconceito religioso, já teve preconceito racial, teve questão dos povos originários, agora vai cair de novo. Não acho que vai cair tanto, assim, não era a minha primeira aposta. E o movimento social também não ajudou, né? Não tinha um indicativo nas redes sociais do MEC, Exato. Um trabalho mais amplo Exato. na questão do Mas negro, algumas né? coisas, por exemplo, são colocadas, por exemplo. A gente teve uma questão histórica da gente agora ter um ministério voltado especificamente para indígenas e o Ministério da Igualdade Racial, que antes era uma secretaria dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Agora tem um ministério próprio. Isso já dava um indício de que, talvez a questão negra ela seja, né, um elemento central aqui. E para além disso, eu acho que a gente vai ter anos e anos de Enem, provavelmente, aí pela frente. E esse tema vai voltar. Porque faz parte da nossa construção social enquanto país. Querendo ou não querendo, é um tema central. E é por isso que eu nunca, por mais que eu dissesse, não vai cair esse ano, mas eu nunca deixei de trabalhar em todas as minhas aulas. Se Marina lembrar bem, durante a revisão, várias vezes eu falei o quê? Vocês podem pensar em qualquer tema que vocês escolherem, que dá para usar um parágrafo falando sobre como a população negra é marginalizada dentro desse tema específico. Porque é um ponto fundamental. Sempre vai ser isso. E é uma coisa que é assertiva. Você vai falar disso e vai estar certo. Não vai fugir do tema. Porque está ali dentro. Você fez um recorte, né? Um recorte social. E assim, eu particularmente acho incrível você pegar a massa pensante do país, a nova massa pensante do país, que vai ascender as faculdades, né, as universidades, e fazê-los tentar sensibilizar com esses temas. Eu acho fenomenal. Sim, é fundamental. E aí, assim, não fiquei surpreso, mas não tanto com o tema. E a gente tem como o próprio Gabriel falou, a gente tem um trabalho. Ninguém tá brincando, ninguém tira o tema da cabeça, vou falar sobre isso. A gente a gente projeta. A gente tá aqui falando 2025, eu tenho na minha cabeça tudo que eu vou dar durante o ano já. E eu vou, obviamente, fazendo ajustes aqui e ali, mas já tá muito bem organizado. A revisão, eu tento colocar o máximo de elementos possíveis para que o aluno ele consiga absorver. A Marina falando de que ela foi olhar na apostila, na colinha. Ela pegou Raízes do Brasil dali. Foi, do Sérgio Barca de mas, por exemplo, tinha metade de uma página falando sobre Clóvis Moura e sobre como ele fala sobre a herança africana impacta diretamente no Brasil. Eu não falei do tema, mas estava ali. Se ela lembrasse, ela ia pegar, tem aquele autor que o Yuri falou, que fala exatamente sobre isso. É porque é um trabalho pautado na historiografia da prova, né? Tentar entender as sequências de todos os Enems, né, para isso. Eu acho... Eu aprendi essa palavra com vocês, historiografia da prova. Como coach, eu corri atrás para também fazer uma análise mais técnica, para entender esse desenho depois do nosso podcast do ano passado. E particularmente assim, eu cresci muito atrelado a essa palavra, historiografia da prova de redação, porque eu já tinha como dica você trabalhar todos os temas que já caiu, ou ir em busca daquele caderno 1000 para entender, para tentar espelhar notas 1000. Mas moça, eu tô curioso aqui com uma situação, né? 2025 está vindo aí. Eu ainda não tenho os dados desse ano, mas em 2024 foram 264 mil pessoas que se inscreveram no SISU para medicina.
E eu tenho o hábito de dizer, a gente não tem as variáveis da situação, então eu não posso falar que é probabilidade, mas eu digo assim, a chance de uma aprovação em medicina é de 0,5. Você é a aluna mais comentada do estado. E aí eu quero que você dê uma de coach agora. Queria entender assim, o que é que você pode nos dizer da sua experiência para ajudar essa galera que vai enfrentar aí 10 meses de estudo intenso para uma prova bem cruel. Queria que você pegasse os elementos da sua preparação, como era que você estudava individualmente, quais foram as escolhas, como foi o dia da prova. Eu queria conhecer um pouco mais da Marina fora dos holofotes, né? A insegura, querendo desistir, cansada, saturada, com medo de não passar, e agora uma das 12 notas 1000 do nosso país. Eu acho que, assim, o que mais pesou pra mim durante a preparação pro vestibular nesse ano foi justamente eu estar estudando na escola ainda. Porque eu estudava pela manhã e à tarde eu ia ao cursinho. E eu não fazia só a redatando, eu fazia outras matérias também. Que é de natureza, de matemática. Então, assim, era a semana toda estudando. E você sabe que para um aluno de terceiro ano, as chances de passar é 10% de 0,5, viu? É uma probabilidade bem pequena. Então você tinha uma jornada tripla, né? Você tinha a jornada da escola, das isoladas e dos estudos individuais, Exatamente. Né? Que eu tirava especialmente da parte da noite para estudar. E eu tinha um dia que eu não tinha isolado à tarde, que era na quarta-feira, porque eu fazia a redatando online. Então eu fazia terça-noite. Aí na quarta-feira eu ficava livre à tarde e aí tirava um tempo para fazer redação, para fazer questão, para ler material, e para fazer minhas coisas do dia a dia também, né? Porque eu não tinha só os estudos, eu tinha também meio que uma vida, sabe? Então, não, um pedaço de vida, né? Um pedaço de vida. Então, eu resolvi algumas coisas, né? Ficava com meus cachorrinhos, com a minha família, saía com os meus amigos às vezes, mais no final de semana. Então, assim, foi bem puxado, bem complicado. Eu também fazia terapia, né? Ainda faço, é importante. Muito importante, façam terapia, né? gente. Mas é sério, façam terapia mesmo, que ajuda demais. A minha psicóloga sempre conversava muito comigo em relação ao cursinho, à faculdade que eu queria fazer. Eu já cheguei a ter dúvida em relação ao curso que eu queria fazer, porque eu gosto muito desse lado de saúde mental, sabe? Então eu pensei, eu faço medicina e vou pro lado da psiquiatria ou eu faço psicologia? Só que aí, durante todo o ano, fui conversando com a minha psicóloga e aí eu vi que eu realmente me vejo mais em medicina. É uma menina bombástica, viu? Na USP agora, para psiquiatria, 84 para uma vaga. É a menina dos desafios, viu? Mas que bom que você tem esse insight da saúde mental, porque assim, tem alguns clichês que eu não concordo, né? Senta para estudar e só levanta quando a bunda ficar quadrada, né? Chore até sair lágrimas de sangue. E a gente esquece que você pode fazer a melhor preparação física e pedagógica. Se no dia da prova o seu emocional não estiver bem, Exatamente. O potencial não vem. Exatamente. Ele trava. Então o segredo para nota 1000 é redatando e terapia. Eita, fala agora ali. Vamos lá, vamos pegar uma ênfase aí. Qual o segredo do sucesso no Enem, Para Gabriel? os 1000 pontos em 2025, no Enem de 2025, redatando e muita terapia. E como era? Assim, pensou em desistir alguma vez? Muitas Cansou vezes, todos muitas os dias, vezes, né? Todos os dias. Chorei muito, porque assim, na minha escola também era muito puxado. Eu tinha prova toda semana. Aí vinha bimestral. Às vezes eu queria surtar. Aí eu ia pra terapia, morrendo de chorar. Aí eu não aguento mais. Aí a minha psicóloga, calma, vai dar tudo certo. E... Eu tenho uma brincadeira com os meus alunos que eu atendo, geral. Todo aluno que passa na minha vida, eu tenho uma brincadeira que eu digo bem assim, mas você só estuda. Porque existe uma marginalização de que quem estuda não faz nada. As pessoas não sabem o custo energético cerebral disso. E o cansaço mental é muito maior do que o cansaço. Uma noite de sono não salva o cansaço mental. O físico, sim. E até o físico eu ficava muito cansada, porque assim, da escola até a isolada, eu pegava ônibus. E aí, quando acabava
a Isolada já era tipo horário de pico. Umas 5 horas, 6 horas. Aí, pra ir pra casa, eu passava, acho que, mais de hora. Porque onde eu morava era perto do Shopping Pátio. Então, assim, é longe. Pegava Fernandes Lima, pegava Via Expressa. Então, eu chegava em casa morta quanto de tempo cansada. você estava perdendo de estudo também Exatamente. dentro do ônibus, né? Porque à noite eu reservava para estudar de forma individual. Então, assim, eu chegava morta de cansada, às vezes só querendo deitar na cama, mas ainda tinha que estudar. Então, assim, né? E sobre isso que você falou de que tem que estudar até a bunda ficar quadrada, eu tive uma experiência com isso, de que eu passei tanto tempo estudando, tipo, sentada na mesma posição, que eu desenvolvi um problema no cóccix. Que foi até complicado e tal, e foi sofrido. Foi justamente nas férias do meio do ano. Ou seja, eu podendo descansar tranquila, em paz, mas eu desenvolvi um problema de saúde. Então, assim, foi complicado, mas o resultado veio, né? Veio. E, assim, algum arrependimento desse período? Tivesse que voltar atrás, teria mudado alguma coisa? Não. Valeu a pena, Valeu né? a pena. A gente só aprende sofrendo, né? É verdade. No amor ninguém muda. Estamos nos 5 minutos finais e aí eu vou começar pelo Gabriel, vou terminar com você. Tá. Gabriel, para 2025, na gama da sua experiência, depois o Yuri, né, na gama da sua experiência, o que é que vocês têm a deixar para as pessoas que nos assistem aí, que vai enfrentar 10 meses de estudo e mais um Enem, né? Olha, em primeiro lugar, o Se passo... matriculem no Redatando. Matrículas abertas, gente. Olha só, eu acho que assim, né, um passo para a próxima nota 1000 no Enem 2025 é estar assistindo a este podcast, Show. né, com o meu querido Stefano aqui e, né, as excelências, né, Marina nota 1000 e o professor Yuri de argumentação. Então, é o primeiro passo, mas assim, né, vamos lá. A gente falou um pouco dessa metodologia nota 1000, né? E é com muita honra que eu falo, essa metodologia é a responsável pelas últimas notas 1000 aqui em Alagoas. Então, isso só prova a seriedade do nosso projeto. E em 2024, eu fiquei refletindo muito com toda a equipe, né, que vai além de mim e Yuri. A gente tem a honra de trabalhar, né, com um profissional que foi meu professor de espanhol, né, no ensino médio, que tem uma experiência aí de 10 anos de correção Enem. Então ele trouxe essa experiência, né, para Redatando. O nome dele é Anderson Carvalho e eu tenho a honra de chamá-lo de mestre. E ele é um dos mentores, né, da correção hoje, né, da Redatando ser a melhor do estado, com toda sinceridade. Então, o Anderson já estava acompanhando as correções do Luiz como revisor. Então, assim, nosso sistema cada corretor tem a oportunidade de dar os 1000 pontos. Mas se algum corretor da Isolada, normalmente, né, nossa banca é formada por ex-alunos que foram aprovados na UFAL ou em outra universidade, tá? Ou professores que estão também, né, tendo treinamento do INEP, que tem essa experiência com a gente. Tá? Então, por exemplo, um dos grandes investimentos da Isolada em 2024, né, que proporcionou ainda mais o aprendizado da Marina, foi o nosso projeto Intensivão Redatando. Esse intensivão proporcionou aulas específicas de gramática, que a gente percebeu que estava sendo ali o calo dos nossos alunos. C1, né? E normalmente, quem tira 960, isso é um embasamento meu, data Gabriel, tá? Normalmente os alunos da Redatando que, né, esbarram ali nos 960, que é uma nota maravilhosa, né? A gente, né, alcançou diversas notas assim, perde na C1. Então, assim, a gente ficou muito angustiado e não, né, este ano, né, na metade do ano, a gente vai preparar, né, todo o segundo semestre com base na norma culta. Então, a gente convidou, né, a nossa monitora Thalita Vasconcelos, que agora está em Portugal, né, cursando... Mestrado. Fazendo mestrado, esqueci o nome da universidade. E ela foi a responsável pelas aulas de gramática, né, dentro desse intensivão. Em paralelo, a gente também teve a contribuição da minha ex-aluna, da Redatando, né? A Thalita já é uma amiga de graduação da Júlia, e não foi nossa aluna, mas a Júlia foi aluna Redatando, passou em Direito,
e em letras, tem a formação nas duas áreas e se tornou a professora do online, né? Júlia Gomes se tornou a professora do online e foi a professora, né, que acompanhou toda a trajetória da Marina. Então, assim, toda terça-feira a Marina teve aulas com a Júlia. Eu, né, sou professor, estou aqui como mentor de tudo isso, como professor da Júlia, como professor e corretor da Marina. Então, assim, é uma equipe, né? Então, assim, é um time, né? É um time. Então, assim, eu preciso, né, aproveitar a oportunidade para ressaltar isso. Porque normalmente os resultados estão atrelados o Gabriel e tal. Tudo bem, o Gabriel é um mentor de toda a ideia. Mas aí eu precisava citar todos os nomes que eu citei aqui. E Gabriel Júlia, é só o que fala grosso. É o radialista. Então a Júlia deu esse suporte na parte de argumentação e estrutura, assumindo dividindo o manto, né, de redação junto a mim. E aí ela, em conjunção com a Thalita, protagonizaram esse intensivão que eu comecei a participar, né, folgando mais no final do ano, e eu tive a honra de coroar esse processo. Massa. Que foi corrigir a última redação da Marina, dando 1000 pontos antes do Enem. E o Anisson foi o revisor desses 1000 pontos. Né? E aí a gente mimetiza a banca INEP. Né? Um corretor ele não tem o poder de dar 1000 pontos. Né? Os 1000 pontos é a formação de uma dupla correção e nessa edição teve um revisor. Né? Para chegar nesse denominador comum e até por esse filtro, né, a redução de apenas 12 notas 1000 em todo o país. E uma delas aqui em Alagoas, com o protagonismo da Marina Vieira. E aí, Yuri, o que é que você nos deixa para essa galera que vai enfrentar esse desafio aí enorme? Cara, desafio grande, importante. E eu queria só deixar um adendo aqui. Não confie no TikTok, tá? Você não vai conseguir fazer uma boa redação pegando o mesmo modelo, falando a mesma coisa em toda a redação. Isso não existe, tá? Você precisa ter o que falar. E você só consegue falar estudando com seriedade. Mas vocês podem seguir redatando no TikTok, tá, gente? A gente vai produzir conteúdo lá. Calma, professor Yuri. Mas é isso, entendeu? Eu sei, tem uma série de polêmicas em relação a modelos prontos, coisas desse tipo. Modelos prontos, eles te levam até um certo lugar. Tem um limite, um limite muito claro ali. Quem consegue ter uma base sólida, né, conseguindo basicamente falar sobre qualquer coisa, é quem realmente estuda com seriedade e tem propriedade para falar sobre muitos assuntos. Se você está fazendo a mesma redação em todos os temas possíveis, você está errado. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tá? Então, por favor, não caiam nessa balela e venham estudar com a gente, que aqui a gente tem um trabalho sério. Eu particularmente, eu acho que a gente está muito no copia e cola. Os modelos prontos, como se fosse o caminho mais rápido, e a gente esquece que a redação ela tem que trazer a tua identidade, né? Eu acredito que junto com matemática sejam duas matérias difíceis pelo seguinte: quem vai ler a minha redação é como estivesse vendo o meu interior, a maneira como eu penso sobre aquele assunto. E assim, a minha subjetividade é algo muito meu, né? Então eu posso me sentir numa rápida alegoria aí, meio que sem roupa, né? Com quem está lendo, porque vai entender a maneira como o meu pensamento foi construído. E você, Marina? Galera tá aí, vai enfrentar novamente essa maratona de estudos, além da terapia, além do redatando, o que é que você pode trazer de experiência? Assim, a gente sabe que o seu sapato não vai caber no meu pé, né? Mas às vezes eu olho uma dica que você dá e digo assim, poxa, dá para incluir isso aqui no meu planejamento. Olha a responsabilidade, viu? Eu acho que assim, tem que exercitar muito a prática, né? Tanto da redação como das questões de linguagem, de humanas, de natureza, de matemática, que a prática realmente é muito importante, faz parte do estudo, né? Você vai pegando o bizu, que nem o pessoal diz, né? Você vai ficando mais confiante no que você está fazendo. Então, assim, a prática é muito importante e também a persistência. Porque o caminho não é fácil, dá vontade de desistir muitas vezes, mas não desistam. Foquem que vai dar tudo certo
E independente do tempo que leve, o que importa é o objetivo ser alcançado no final de tudo. E eu acredito que o que ajuda também é ter apoio de pessoas que realmente agregam. Então, assim, eu mesma sou muito grata aos meus pais, aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus professores, né? Sou grata a Deus também, sou grata aos meus cachorros, que me deram apoio emocional. Aos amigos que não chamavam ela pra balada, pra cachaçada, pra farra, porque sabia que ela estava num projeto mais difícil. Pois é. E também eles estavam. Estavam, né? Então somou, né? Tanto que eu tenho amigos que estudam na Redatando também, amigos da escola, da vida, enfim, mas que auxiliaram muito nesse processo de dizer, olha, você consegue, tenta de novo, não desista. Então, ter pessoas que realmente agregam na sua vida também é muito importante, porque não adianta você ter pessoas que só te desmotivam, sabe? Eu também acho que isso atrapalha muito. Então, assim, eu acho que o que eu tenho para dizer é realmente ser persistente, sabe? Não desistir dos seus sonhos e das suas metas. Benjamin Disraeli, né? A vida é muito curta para ser pequena. Verdade. Então, às vezes, você poderia ter optado, ao invés da medicina, por psicologia. Sim. Então, assim, um sonho que tecnicamente é mais possível, porque é uma nota de corte de quase 200 pontos menor. Isso. Mas você persistiu, você veio aí enfrentando. É uma única vida, gente. Pelo menos é a que eu acredito, né? Então, a gente não pode se contentar com qualquer coisa. Tem que peitar os nossos sonhos. Peitar os nossos sonhos, e não só isso. A gente precisa sonhar em instituições que valorizam o nosso esforço. Né? Não é qualquer curso, não é qualquer medicina, não é em qualquer canto. Né? Você tinha um alvo muito, muito certo. Pois é, que eu pensava que era psicologia, mas eu descobri depois que era medicina. Eu acredito que era um medo que eu tinha dentro de mim de, e se eu passar muito tempo estudando para medicina e eu não passar? Psicologia pode ser mais fácil? Eu pensava muito assim. Só que conversando na terapia com a minha psicóloga, eu vi que realmente o que eu queria era medicina. Então, eu tô persistindo e lutando para ver se realmente vou conquistar essa A galera vaga. é muito apressada, quer que as coisas aconteçam de hoje para amanhã, e acabam optando muitas vezes por cursos que não valorizam o processo de ingresso, e naturalmente o sarrafo cai. E o alunado também que entra não é um alunado selecionado. Você vai para a federal, você tem a nata. Tem faculdades particulares que o processo é duro. Então, assim, você tem que filtrar onde é que você vai destinar 6 anos da sua vida. Só aqui em Alagoas são 600 novos médicos por ano. Você tem que ter diferenciais acadêmicos para isso. A gente precisa voltar a valorizar a academia, quem forma o profissional. Gente, estamos acabando. Toda terça-feira, às 3 horas da tarde, vou voltar a publicar os episódios. Quero agradecer a presença da Marina, do Yuri, do Gabriel, parceiros. Pode falar, Antes de Marina. finalizar, posso falar uma coisinha? Deve. Porque eu abri um Instagram recentemente e que eu pretendo dar dicas sobre redação e conversar um pouquinho. E o Instagram é Marina Vieira 1K, por favor, sigam. Vai estar na descrição do vídeo, viu? E Marina, traga também esse diferencial que você trouxe na nossa conversa. A importância da terapia, a importância de um psicólogo, a importância de alguém que te ajude a se conhecer e a gerenciar as oscilações emocionais. Isso. A gente dá muita dica de estudo, a gente esquece de dar dica de emocional. Já senti que você leva isso muito a sério e já quero acrescentar no seu Instagram, viu? Tá bom. Vai lá, utiliza isso, é muito importante. Gente, agradeço a atenção de vocês, agradeço aí a parceria de sempre. Estamos juntos e até o próximo podcast. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado, viu, galera? Tamo junto. Valeu. Obrigada. Tchau. Tirar uma foto, né, gente? Vamos. Pois é. Celebrar esse